Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mega Cult. Hoje vamos falar sobre A Freira Maldita 2, ou então Da Nun 2, se vocês preferirem. Eu fui convidada pela Warner Bros. E pela Cinemundo para ir ver o filme em primeira mão e desde já agradeço por esse convite. E por isso estamos aqui para falar honestamente sobre este filme, o que é que eu achei, sem spoilers. Nesta história voltamos a acompanhar a irmã Irene, que é interpretada pela Thaisa Farmiga, que é uma atriz que eu adoro e que eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, ela é mesmo muito boa. E nesta história, para quem viu o primeiro filme, já sabe que a freira continua à solta, aliás, se não fosse assim nós não teríamos este filme. E mais uma vez vamos ter aqui uma perseguição, uma investigação para conseguir acabar com este demónio que é o Valak. Toda a gente diz, e eu também acho, este é um dos seres mais assustadores do universo do Conjuring e neste capítulo está ainda mais sombrio. De facto, aqui nós vemos que a freira está ainda mais maldita, fazendo aqui uma brincadeira com a tradução portuguesa, e ela aparece muito mais, há mais sustos bem construídos. É muito importante essa parte porque não vale a pena termos jumpscares se eles não forem bem feitos. E aqui, por mais que o som antecipe esses mesmos jumpscares, eles não deixam de ter efeito e não deixam de ser muito bons. Aqui nós vemos que o protagonismo é mesmo dado completamente à irmã Irene. Ela vai unir forças com uma outra jovem freira que tem alguns problemas de fé e essa parte também é muito interessante de perceber porque essa personagem acaba por ser um bocadinho de todas as pessoas que não acreditam muito em milagres e que são mais céticas e acaba por trazer vários alívios cómicos para esta história que também funcionaram muito bem. Porque o terror também é isso, não precisa de estar sempre um ambiente super carregado, também é bom de vez em quando aparecer assim uma ou outra cena que nós até achamos piada. Este filme consegue fazer isso sem tornar demasiado vincado essa parte do humor, é mesmo muito subtil e funciona muito bem. O mesmo com a carga dramática, nós aqui temos desenvolvimento de personagens que nós já tínhamos no primeiro filme e o que acaba por acontecer é que já há uma certa ligação, um certo peso entre essas personagens e ao voltarmos a reencontrar com elas, seja a irmã Irene, seja o Maurice, nós percebemos que há realmente aqui uma ligação e essa carga dramática é sentida por todos nós que estamos a ver o filme. Na primeira parte do filme, como não podia deixar de ser, aquilo que nós temos é novamente uma reconstituição, tentar acompanhar a irmã Irene, perceber onde é que ela está, o que é que ela está a fazer, obviamente onde é que está o demónio que nós sabemos que escapou. Aqui não pode ser considerado spoiler porque provavelmente vocês viram o primeiro filme, mas também deixo aqui a nota que se não viram não é assim tão problemático porque nesta primeira parte nós temos um momento em que as freiras conversam entre si e estão a remeter para essa mesma história, basicamente resumindo o que aconteceu no primeiro filme. Temos também aqui imagens exatamente do primeiro filme para que as pessoas possam relembrar ou então mesmo, lá está, para quem não viu o filme não se sentir tão perdido e ainda assim aproveitar a experiência que está neste filme. Eu aconselho-vos a ver o primeiro, obviamente, mas se ainda não viram, não é impedimento verem este filme. No segundo ato temos a parte da investigação, que também já era esperada, portanto acaba por ser uma estrutura bastante clichê. Não deixam de haver aqui momentos também de terror clichês, seja a parte sonora, como eu já referi, seja mesmo alguns elementos que às vezes são trabalhados para criar o terror. Acabam por ser coisas que nós já estamos à espera, mas antes de aparecer o título do filme nós temos um momento bastante impactante e que nos deixa ainda mais entusiasmados para o que vai acontecer no resto do filme. E esta investigação também é bastante resumida, é bastante apressada. Isso não é propriamente negativo, porque lá está, este é um filme em que nós queremos ver coisas a acontecer, queremos de facto ver a freira em ação e isso foi realmente algo que nos foi dado. Além de vermos essa parte em que estão a investigar o que é que se pode fazer para combater o demónio, há também, paralelamente, a parte da narrativa em que nós vemos a freira, ou melhor, o Valak, o demónio, a manifestar-se. E essas manifestações são mesmo muito fortes, ainda para mais envolve crianças, porque a história principal acontece num colégio interno. Há esta mistura entre as crianças ou os jovens que têm alguma inocência, não todos, mas alguns, e depois a parte maldosa que ali está escondida. E essa parte foi muito interessante também porque nós conseguimos acompanhar a personagem que estava no fundo possuída. Isto não deixa de ser um filme em que vai haver um exorcismo, em que se pretende acabar com um demónio que usou o corpo de alguém para poder caminhar e para poder movimentar-se e continuar a espalhar o seu mal para atingir o seu objetivo, porque aqui nós percebemos o verdadeiro objetivo deste demónio. É muito interessante porque nós vimos este trabalho feito
mostrando que a pessoa possuída acaba por nem perceber que está possuída, consegue agir normalmente, consegue ter uma vida completamente normal, gostar de alguém e parecer até uma pessoa bastante bondosa, porque lá está, os demónios, como a história também explica, tentam sempre deturpar algo, portanto, tentam inverter a fé, tentam inverter uma pessoa que é uma boa pessoa e que tem fé e usá-la em seu proveito, e isso é algo que acontece aqui neste filme e está mesmo muito bem trabalhado. Poderia ser um filme como qualquer outro de possessões, em que rapidamente a pessoa começa a manifestar aqui e ali algum sinal de estar possuído, mas como já não é novidade, acaba por ser algo que eles não insistem bastante e é tratado com muita naturalidade, e isso funcionou muito bem. Outro aspecto que eu também gostei muito no filme foi a parte de, lá está, trazer mais protagonismo para a irmã Irene, dar-lhe também uma companheira, o que acaba por haver aqui um certo empoderamento feminino. Elas são as chaves para acabar com este demónio, e depois mostra como uma acaba por puxar pela outra e como a fé das duas acaba por ser ainda mais forte, sobretudo a partir do momento em que uma delas fragilmente admite que de facto não tem muita fé, apesar de ser uma freira. Também temos logo no começo do filme um diálogo muito bom com elas as duas. Vemos, por exemplo, essa freira a fumar, que é algo que não seria expectável num filme como este, mas eu acho que lá está, o Conjuring, o universo do Conjuring está também a querer adaptar-se ao mundo moderno e se calhar a mostrar algumas partes que nós ainda não vimos, porque o filme passa-se em 1956, maioritariamente em França, e seria talvez um período em que nós pensemos que haveria muitas dogmas e que as freiras não pudessem fazer muita coisa, mas aqui temos como se fosse uma freira rebelde que está ali, não sabe muito bem porquê, está perdida na sua fé e precisa de um milagre, precisa de acompanhar algo e de experienciar algo para conseguir de facto acreditar em Deus. E essa jornada é mesmo muito boa, é bem construída, apesar dela não ser a protagonista, acaba por estar sempre ali a acompanhar a irmã Irene, serve, como eu disse, muitas vezes de alívio cómico e funciona muito bem, porque nós acabamos por nos rever de certa forma também nela. Claro que a coisa mais óbvia a fazer seria, oh meu Deus, vamos começar a rezar perante alguma possessão, perante um demónio, perante qualquer mal, mas muitas vezes a atitude dela acaba por não ser essa, exatamente por ela não ter fé, e isso acaba por também trazer vários momentos engraçados a este filme. A parte que de facto devia ser mais reforçada, que é, vemos a freira a ser implacável, a ser realmente maldita. Isso acontece perfeitamente aqui no filme e temos sequências mesmo muito boas em que nós nos assustamos de facto e vemos o quão poderosa ela consegue ser. O terceiro ato reserva-nos um momento de plot twist que eu não posso dizer que não esperava, mas ainda assim acabou por ser muito satisfatório e eu não conseguia imaginar um outro final. Além disso, temos aqui um clímax dramático muito grande, nós estamos mesmo ali até ao último momento para ver o que é que vai acontecer e tudo corre muito bem, porque nós vemos esse desenvolvimento acontecer ao longo do filme, mas também porque este filme teve aqui algo muito importante, que foi não esquecer o resto do universo Conjuring. E em que medida é que eu digo que não esqueceu? Há aqui alguns momentos icónicos que nós nos lembramos de outros filmes da franquia, que aqui voltam a ressurgir, voltam a aparecer, e isso também brinca ali um bocadinho com a nostalgia dos fãs e acaba por funcionar muitíssimo bem. A nível técnico, outra coisa que eu também gostei bastante, além da parte sonora, foi a questão das sombras, que desde o começo foram muito bem trabalhadas. Percebemos que houve aqui um trabalho de realização muito diferente. Há de facto uma evolução do Michael Chaves, que é quem gravou La Llorona e também o Conjuring 3, de Devil Made Me Do It, que temos crítica aqui no canal. Mas de facto há uma evolução deste realizador que, como eu disse, pega em clichês do género de terror, porque ele já conhece o terror, mas ao mesmo tempo não deixa de ser intenso, não deixa de conseguir fazer os planos de câmara necessários nos momentos certos que causam aquele impacto de medo, de terror. Depois temos cenas em que há personagens muito ofegantes e isso também é muito aproveitado. Temos passos, tudo isso contribui para uma grande tensão ao longo do filme, do começo ao fim. Bem pessoal, isto foi o que eu achei sinceramente sobre The Nun 2. Espero que vocês também tenham uma boa experiência, não sei se vai ser em IMAX como foi a minha. Eu adorei porque lá está, grande ecrã, grande som, portanto estive o filme todo imersiva nesta história e espero que vocês também consigam ter uma boa experiência. Deixem aqui nos comentários quais é que são as vossas expectativas para o filme. Depois de o verem, quero saber o que é que acharam e como é que foi a vossa experiência. Até o próximo vídeo.